todos! Chegamos à 7ª semana do nosso curso de Tecnologia de Comunicação de Dados. Parabéns aos que sobreviveram até aqui, chegaram até o fim. Só falta essa semana, depois a prova, para terminarmos esse módulo, que é um módulo extenso, complexo, com muitas tecnologias, com muita informação sendo discutida. Tá? Nessa última semana, nós voltamos a falar dos enlaces sem fio, como fizemos na 6ª semana, mas agora vamos falar de tecnologias que não são ponto a ponto. Tecnologias que são projetadas, que são construídas para trabalhar em ambientes onde existem múltiplos obstáculos, como paredes, como equipamentos, como pessoas, inclusive, que estão se movendo, que estão mudando de posição o tempo todo, e, apesar disso, nós queremos ter uma comunicação sem fio entre equipamentos e uma rede fixa. Obviamente, existem limitações nesse tipo de ambiente. Não é como um canal de satélite que a gente pode transmitir o sinal a 36 mil quilômetros de distância. Compensação, tenho certeza que você não gostaria de andar com o seu celular com uma antena de 5 metros de diâmetro pregada a ele. Não ia funcionar de jeito nenhum. Você vai ter uma antena muito menor, um sistema de transmissão menor, mas um alcance também menor, né? Uma distância que você pode atingir também menor. Apesar disso, essas tecnologias têm sofrido uma evolução impressionante. Há 20 anos atrás, quando nós falávamos em telefonia celular, estávamos falando num aparelho enorme, pesado, grande, incômodo, para você utilizar, para você se movimentar. E quando nem se falava de tecnologia Wi-Fi, ou ela estava apenas começando, ou era restrita a alguns padrões proprietários. Hoje, temos uma ampla cobertura, praticamente todos os locais onde você tem uma maior concentração de pessoas, onde você tem alguma importância física, geográfica e econômica, você tem cobertura com esses tipos de sistema que ainda estão progredindo. Novas tecnologias estão surgindo, permitindo maiores taxas de transmissão, maiores distâncias, qualidade de serviço. Tá? A coisa, nesse sentido, está se tornando uma verdadeira revolução. Neste vídeo, é o primeiro vídeo desta 7ª semana, nós vamos falar um pouquinho da tecnologia Wi-Fi. Todo mundo já usou tecnologia Wi-Fi, hoje em dia todo mundo tem em casa, tem na escola, tem no seu trabalho, uma rede Wi-Fi. Não é grande novidade para ninguém. Vamos falar um pouco da terminologia utilizada, dos padrões envolvidos, algumas características técnicas dessa tecnologia que podem ser interessantes para você conhecer com um pouquinho mais de profundidade os aspectos tecnológicos envolvidos, tá bem? Então, uma das observações interessantes que justificam ou que explicam a importância crescente das redes Wi-Fi é o grande número de aparelhos móveis. Antigamente, quando você falava de comunicação à distância, você estava pensando em telefone, basicamente telefone fixo. Hoje em dia, o número de telefones celulares e o número de equipamentos de processamento de dados, laptops, PDAs e outras coisas desse tipo, já superou de longe a quantidade de telefones fixos e constitui a maior parte do volume de processamento de informações que nós vamos ter no mundo atual. Para nós atendermos a toda essa demanda, para nós atendermos a todos esses usuários, 2 desafios precisam ser vencidos, já foram parcialmente vencidos e, como eu disse, a tecnologia continua a melhorar. Em primeiro lugar, a comunicação sobre enlaces sem fios, sem visada direta. Ninguém está preocupado com visada quando eu estou falando com o meu celular ou quando eu estou querendo acessar a internet através do meu tablet. E a preocupação com usuários móveis. Tá? O usuário móvel não é aquele que apenas se mexe de um lugar para o outro. É aquele que se comunica enquanto se movimenta. Seja andando a pé, seja dentro de um ônibus, seja no seu automóvel. Enquanto você está se movimentando pela cidade, pelas estradas,
você espera ainda ter acesso a estes ambientes e conseguir ter comunicação dentro desses ambientes. Tá? Para isso, nós precisamos de um tipo diferente de rede sem fio, a rede sem fio celular. Então, nós vamos ter estruturas que são chamadas de célula, onde você tem um equipamento de transmissão chamado estação base. A grande característica, a diferença em relação aos ambientes que vimos na semana passada, é que esta célula é relativamente pequena. Ela vai ter um alcance de comunicação de algumas centenas de metros, quando a gente está falando da tecnologia Wi-Fi, alguns quilômetros, quando a gente está falando de tecnologia celular, mas com certeza, numa cidade como aqui em São Paulo, eu estou falando aqui de São Paulo, você vai ter centenas de estações radiobase para ter cobertura em todas as cidades, né? Então você tem múltiplas estações. Elas podem ser disjuntas, podem se sobrepor parcialmente, mas todas as estações radiobase se comunicam com uma rede fixa, com uma rede estruturada, e através dessa rede podem trocar informações entre si, de tal forma que um usuário pode se comunicar, em princípio, com qualquer outro, obviamente, desde que ele tenha as devidas licenças, as devidas autorizações, desde que ele tenha pago pelo serviço, assinado o serviço, que lhe permita a comunicação com qualquer outro ponto. Tá? Esta comunicação dentro de uma célula, no caso de uma rede de dados, não telefonia celular, já seria uma outra tecnologia, é definida por um padrão criado pelo Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletrotécnicos, chamado 802.11. O nome Wi-Fi é um nome comercial, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Também é possível ter essa tecnologia, este é um assunto que abordaremos mais no próximo vídeo, com as estações se comunicando diretamente entre si, sem a existência de estações radiobase, sem a existência de pontos de acesso. Essa é a comunicação chamada sem infraestrutura ou comunicação ad hoc. Tá? Então, à medida que as estações se aproximam, automaticamente elas formam uma associação entre elas, criam canais de comunicação entre elas e são capazes de trocar dados entre si, seja diretamente, seja funcionando como retransmissores das outras estações. Tá? Esse tipo de rede é muito interessante, é um assunto intenso de pesquisa, muitos trabalhos estão sendo feitos, tentando encontrar a melhor maneira de constituir esse tipo de rede. O potencial desse tipo de comunicação é gigantesco. Obviamente, se uma estação ficar isolada, sinto muito, né? Tem que esperar surgir mais alguém aqui no meio, aí ela consegue daqui para cá, e ela se comunica com todo mundo. As estações, as redes em modo ad hoc são efêmeras, são criadas e destruídas conforme a localização dos usuários. Tá? O projeto 802.11 é um conjunto de padrões para redes locais sem fio, ou o Wireless LAN. Como já disse, ele foi padronizado pelo I3E, e se você quiser, você pode ler os documentos, você pode obter uma cópia free através da internet. Hoje é um documento enorme, tem mais de 3.000 páginas. Aqui está escrito que a última atualização é de 2007, mas isso já não é verdade. Teve uma atualização em 2012, tem a impressão que teve também uma atualização em 2016. Com certeza no site do I3E, procure no Google Get IEEE, que vocês vão encontrar, vocês vão ver as versões mais recentes desse padrão. É um documento enorme para você ler aí, se divertir no fim de semana, tá bom? O termo Wi-Fi é um termo comercial criado pela Wi-Fi Alliance, um consórcio de fabricantes e usuários que visam incentivar o uso do padrão do I3E. Tá? O padrão foi criado um padrão original, isso já faz muitos anos, foi por volta do ano 2000, acho que até um pouquinho antes, e ele foi recebendo novos amendments, novos acréscimos. Hoje tem mais de 30 amendments que já foram padronizados, que já foram definidos. Os mais conhecidos são aqueles que padronizam as interfaces físicas, porque eles definem a velocidade máxima de transmissão que você pode conseguir
e uma wireless LAN. O padrão original permitia taxas de até 2 megabits por segundo. Essa primeira versão, essa que eu falei aí para vocês, que foi padronizada por volta do ano 2000, né? E um throughput de 0,9 megabits por segundo, máximo, né? Porque a banda vai ficar dividida entre os vários usuários. Depois surgiram os padrões A e o padrão B, perdão, melhor dizendo, foi um dos primeiros a ser padronizados, que tem capacidade de 11 megabits por segundo. Tanto o padrão original quanto o padrão B trabalham na faixa de 2,5 gigabits por segundo. Tá? Na verdade, o padrão original tinha 3 tipos de interface física. Tinha uma DSSS, que é modulação por espalhamento espectral, tinha um padrão por salto de frequência, que é para maiores distâncias, para distâncias maiores, e tinha um padrão baseado em infravermelho sem fibra ótica, infravermelho no ar, que é para comunicação visível. O padrão B já não, já era só DSSS e permitia comunicação em 11 megabits por segundo. O padrão A permite uma capacidade maior, ele usa uma melhor técnica de modulação chamada OFDM, seria preciso a gente fazer outro curso para explicar os detalhes dela, mas consiste em dividir um canal em múltiplos canais, em uma porção de canais paralelos, só que ela opera na faixa de 5 GHz. A faixa de 5 GHz também é de uso livre, mas não em todos os países. Ela demorou um pouco mais de tempo para as pessoas se acostumarem com ela. Hoje a gente usa de forma meio transparente, 2,4 ou 5 GB, mais ou menos, a gente tem muitos sistemas aí que são capazes de transmitir nas duas frequências. O padrão G trouxe a modulação FDM para a faixa de 2,4 GB. Certamente foi um dos padrões de maior sucesso dentro das redes Wi-Fi. O padrão N surgiu logo depois, já aqui no ano de 2009, permitindo taxas de comunicação de até 248 megabits por segundo. O mercado fala em 300. Está sendo um pouquinho otimista, mas introduziu a multiplexação espacial com várias antenas e várias outras técnicas, e inclusive canais de banda mais larga, né? No padrão N, para a gente atingir essas taxas maiores, nós precisamos utilizar um canal maior do que 20 MHz, que é utilizado nos padrões anteriores. Temos ainda hoje o padrão AC, chegando em taxas próximo de 1 gigabit por segundo, né? No momento é o padrão de maior velocidade que temos disponível, com a possibilidade de 8 canais em paralelo e também canais de maior largura de banda para comunicação. São usadas duas faixas de frequência, como já disse, a faixa de 2,4 GB, que é praticamente usada em todos os países do mundo, e a faixa de 5 GB. Na verdade, é uma faixa, são vários canais entre 4,9 e 5,7, não é seguido não. E exatamente por isso, isso tem bastante variação de um país para o outro. Tá? Por padronização internacional, cada canal dentro dessas faixas tem uma largura de 5 MHz. Ora, o sistema Wi-Fi utiliza uma largura mínima de 20 MHz. E com as bandas de guarda nós vamos a 25 MHz. Então, por exemplo, na faixa de 2,4 GB, nós temos aqui no Brasil 11 canais disponíveis. 11 canais de 5 MHz. Mas nós só podemos ter 3 canais independentes para o Wi-Fi, porque ele utiliza vários canais simultaneamente. O 1, 6 e 11 são independentes, podem ser usados na mesma região em paralelo, sem causar interferência. Agora, se eu só tenho 1, 6 e 11, por que eu tenho 2, o 3, o 4 e o 5? Né? Porque você pode ter, em primeiro lugar, você pode em diferentes países ter a possibilidade de utilizar diferentes canais. Essa figurinha da Wikipédia também mostra alguns países como que eles alocam os canais, nem todos eles estão todos disponíveis. O Brasil é bem parecido aqui com Estados Unidos e Canadá, tem 11 canais disponíveis e nós podemos fazer uma distribuição em células. Como eu disse para vocês, esse tipo de tecnologia costuma ser montado em diferentes células e aí, utilizando canais que, o mesmo canal em distâncias maiores, nós conseguimos ter uma cobertura de uma área indefinidamente grande, minimizando a interferência com o canal.
aquela interferência de dois canais de mesma frequência. O padrão Wi-Fi permite a montagem de vários tipos de rede. O mais simples de todos é o IBSS, que é a base das redes ad hoc, onde você tem células separadas que não se comunicam entre si. Nesse caso, você não tem access point, não tem estação radiobase. As estações se ligam diretamente entre si e não existe comunicação para fora. Toda a comunicação fica sempre dentro de uma célula. Exatamente por isso, esse tipo de comunicação é pouco utilizado. Tá? Uma rede um pouquinho mais desenvolvida, mais comum também, são as BSS, ou Basic Service Set. Numa BSS você vai ter sempre um access point e as estações que estão em volta dele. Tá? O BSS pode ter comunicação externa ou não. Nessa figura você vê dois BSS que não têm comunicação para o mundo exterior, só falam entre si, só se comunicam entre si. É claro que o caso mais interessante é aqueles que o BSS, além de se comunicarem entre si, também tem a comunicação com o mundo exterior, com a internet, com outras redes, com serviços públicos de comunicação de longa distância. Essa rede recebe o nome de ESS ou Extended Service Set. Tá? Nesse caso, a rede se comunica através de um sistema de distribuição chamado de DS. É interessante, esse sistema DS só é definido a nível de serviço no padrão. O que o padrão define é a comunicação sem fio dentro de cada célula. Na verdade, isso aqui provavelmente será um switch interligado aos vários APs, aos vários access points e fazendo o papel de interlocutor entre os vários BSS que compõem o seu sistema. Tá? Então, a SS é a rede sem fio estendida, a rede de maior complexidade que nós podemos fazer utilizando o padrão 802.11. Eu comecei falando do IBSS, falei aquela rede sozinha, sem access point, mas que também não se comunica com o mundo exterior. As novas versões do padrão do I3E têm um novo tipo de rede que não tem access point, as estações se comunicam diretamente, mas permite a comunicação com o mundo exterior. São chamados MBSS, ou Mesh Basis Service Set. O pessoal costuma chamar esse tipo de rede mesh. As estações se comunicam diretamente entre si. Tá? Também, um novo amendment do padrão, já surgido há alguns anos, permitiu a utilização de serviços com QoS. Serviços onde você pode controlar o atraso de transmissão, controlar o tempo de transmissão dentro da sua rede. E dessa forma, obter bons resultados para serviços de voz e de dados que exigem comunicação em tempo real. Tá? Como é que funciona o protocolo? Vocês lembram da aula passada que eu falei para vocês do slot de Aloha? Um tipo de comunicação, um tipo de protocolo que permitiu o compartilhamento de um meio físico. Nas redes Wi-Fi, nós temos uma evolução do slot de Aloha, conhecida como CSMA-CA. No slot de Aloha, se duas estações transmitiam ao mesmo tempo, havia uma colisão. Aqui nós tentamos evitar as colisões. O CA significa exatamente Collision Avoidance. Procuramos limitar as colisões. Como que o sistema funciona? Quando o canal é percebido livre, a estação não transmite imediatamente. Ela espera, só se o canal permanecer livre por um certo período de tempo, conhecido como diffs, ela faz a transmissão do seu quadro, da sua mensagem. A estação que recebe o pacote também tem que mandar um ACK, porque pode haver, embora eu esteja evitando, pode haver uma colisão. Então eu preciso saber se a mensagem chegou no destino e é o ACK que vai me dizer. O interessante é que a estação que transmite o ACK, ela espera um tempo de duração menor chamado CIFS. Tá? Então o que acontece? Mesmo que uma estação queira transmitir nesse momento, ela vai esperar um tempo diffs, que é maior que o CIFS. E a estação que está esperando o CIFS entra primeiro e transmite o ACK. Eu não tenho colisão
na transmissão do AX. Existem várias técnicas desse tipo que são empregadas dentro do padrão CSMA-CA para evitar diminuir a frequência de colisões. Tá? Com isso a gente consegue uma melhor eficiência na utilização do nosso canal de transmissão. Bem, como eu falei para vocês, o padrão tem 3.000 páginas. Seria necessário a gente fazer um curso inteiro. Tá? Existem, inclusive, programas de especialização dedicados exclusivamente às redes sem fios. É um tema muito vasto. Mas espero que o vídeo tenha dado uma primeira ideia aos senhores do que se trata, de como funciona a rede Wi-Fi e que incentive vocês a pesquisarem mais, a lerem o material de apoio, que tem muito mais informação sobre esse assunto. Muito obrigado e nos vemos novamente no último vídeo desta série. Até logo.